¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. E aqui com vocês, professora Estefânia. Por que será que eu estou vestida assim? Logo, logo vamos saber. E agora vamos dar um olá para o Kelvin. Olá, Kelvin, seja bem-vindo. Você é muito importante para nós. Olha só, olha como que o Kelvin está. Por que será? Vamos saber. E agora, vamos ver os objetivos da nossa aula. Perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização da sua própria cultura. Ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como seu contexto de produção e esfera de circulação. Vamos a seguir? E agora, vamos a reflexionar. ¿Te gustan las fiestas? ¿Qué fiestas populares se celebram en la região donde vives? Você gosta de festa? E quais são as festas que celebram na região que vocês vivem, que vocês moram? Conhecem? Bueno, vamos a reflexionar. Las fiestas expresan la cultura de un pueblo, demuestran las relaciones que establecemos con las divindades, con el medio social, con los valores y conocimientos de nuestros ancestrales. Então, a festas populares, elas são festas que retratam a cultura daquela região, a cultura daquele povo, a sua história. Vamos a ver, qual é tu preferida? Aqui, nós temos fiesta junina, carnaval e rodeio. Em la região onde vives, há outra fiesta tradicional? Aqui, ó, nós conhecemos essas, né? Rodeio, carnaval, festa junina. E aqui, onde nós moramos, onde vocês moram, qual outras festas populares que existem e vocês participam? Bueno, agora que falamos das festas populares, é com vocês. Las fiestas tradicionales populares de cada região sucedem todos os anos. Qual seria a razão? Comenta, tá? As festas populares, elas acontecem todos os anos. Qual a razão, a verdadeira razão disso? Agora é com vocês, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, qual seria a razão das festas populares? Vamos a ver? Vamos ver uma sugestão de resposta? Las fiestas populares tradicionales tienen relación directa con la cultura de un pueblo. Exatamente. Elas têm relação diretamente com a cultura que nós celebramos. É cultural celebrar datas com festas, datas tradicionais, certo? Aqui no Paraná nós temos também grandes festas populares, conhecidas. Antes eu vou falar de uma festa popular aqui no Paraná, que é o Fandangos, tá? É uma festa popular do litoral paranaense. Eles festejavam quando os pescadores tinham êxito, né? Conseguiam muitos peixes, eram festejados com os fandangos. Então, se você for para as praias Morretes, daí tem Superagui, a ilha Superagui, lá se dançam os fandangos. É uma festa típica paranaense do litoral, certo? Bueno, y ahora, Día de los Muertos. Miren, Día de los Muertos, ¿qué será? ¿Sabía que el Día de los Muertos se conmemora en algunas culturas? La Catrina es el símbolo de la muerte. La Catrina es una mujer esqueleto que lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su calavera y es la representación mexicana de la muerte. Então, México é cultural a celebração do Dia dos Mortos. E o símbolo da morte é a Catrina, uma mulher esqueleto com grande chapéu. Ela é a representação mexicana da morte, certo? Por isso estamos todos assim vestidos de la muerte. Vamos mirar. Si su imagen es tan potente que hace ya tiempo cruzó las fronteras de su país para ser conocida en todo el mundo. Pero ¿cuál es su origen? Qual é a origem da Catrina? Ela é muito conhecida, já tem filmes. As pessoas se vestem de Catrina no Dia dos Mortos, até em festa de Halloween. E qual é a origem da Catrina? Vamos a ver? La Gran Dama de la Muerte apareció por primera vez en 1912 y su creador fue el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Su nombre original era la Calavera Carvancera y nació como una crítica al clasismo de la sociedad mexicana. Su significado es que la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres. El nombre tiene su origen en los vendedores de garbanzo, que renegaban de sus raíces indígenas y aspiraban a tener el estilo de vida de los europeus. Ou seja, aqui está a lenda a história da Catrina, a Dama da Morte, que apareceu em 1912 no México, tá? E ela era uma crítica atual à sociedade mexicana na época. Seu significado quer dizer, olha, depois da morte não tem divisão de classes, todos somos ricos, todos os ricos e pobres morrem iguais, todo mundo morre. E também essa é a crítica aos indígenas que gostariam de ter o estilo europeu. Essa é a Gran Dama de la Muerte, Catrina, certo? Origen de la Catrina mexicana. Foi em 1947 quando Diego Rivera acopla el término de la Catrina en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Então está aqui a crítica de Diego Rivera com la Catrina em sua obra O Sonho de uma Tarde de Domingo em la Alameda Central. E a Catrina ali, al lado del pueblo. Tenemos até a Frida Kahlo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Ahora vamos a actividad 2 en Brasil. Solemos llamar essa fecha de Dia de Finados. Em tu família, quais são as costumbres praticadas em esse dia? Então, no Brasil, nós falamos, não é Dia dos Mortos, é o Dia dos Finados. O que a sua família costuma realizar, celebrar nesse dia?
dos finados, certo? Agora é com vocês, até daqui a pouco. E aí, ticos e ticas, resolveram a atividade? Como que vocês celebram? Como que a sua família costuma celebrar o dia de finados? Vamos a ver? Aqui uma sugestão. Em minha família, hacemos homenagem a quem se foi com um grande almoço e solemos ir ao cemitério acender uma vela ou incenso. Ou seja, cada família também tem a sua cultura, né? Tem pessoas que vão sempre ao cemitério, arrumam o cemitério, o túmulo que está a sua família, e no dia 2 vão todos acender uma vela, tem a missa. Cada família tem a sua cultura e a sua crença, certo? E aqui a gente aprendeu um pouco sobre a crença dos mexicanos. Beleza. Las Catrinas mexicanas en la actualidad. Muchos países se sorprenden de nuestro México por una simple y sencilla razón. Nuestra adoración, la muerte. Para nosotros la muerte es muy colorida y llena de vida, por eso cada vez más personas se personifican como una Catrina o Catrín durante los festejos por el Día de los Muertos, con cara de calavera e sus mejores atavios. Então, gente, aquilo que eu falo, quando a gente aprende uma língua, a gente não aprende só a falar, a gente aprende a cultura desse povo hablante dessa língua. Então, para os mexicanos, a morte é um dia colorido, é um dia festivo. Eles fazem festa no Dia dos Mortos, onde estão os túmulos. É uma grande festa, porque eles estão recebendo. Eles querem receber com alegria, eles não querem que os mortos fiquem lá, ai,
estão sofrendo. Então, para eles é uma alegria. Então, são culturas diferentes, pessoas diferentes. Não é para julgar e nem ter preconceito, são pessoas e culturas diferentes. E hoje, né, as pessoas se vestem mesmo de catrinas, elas colocam os adereços, enfeites. Eu estou aqui com o arquinho da Catrina. Então, é uma comemoração, é uma cultura de um outro povo. Tem filmes sobre isso, ok? Vamos a seguir? El Día de los Muertos, ¿sabías que el Día de los Muertos es una de las mayores tradiciones mexicanas? Una fiesta que se ha convertido en patrimonio de la humanidad y que es celebrada entre los días 31 de octubre a 2 de noviembre en todos los estados mexicanos. Então, é uma festa que hoje é um patrimônio mundial, é um patrimônio da humanidade. Conhecido, um filme interessante é o Viva a Vida, a Vida é uma Festa. É um filme, é uma animação que retrata um pouco essa celebração de uma maneira curiosa, divertida, dá para crianças assistirem, adultos também. Então, aí está, uma festa que hoje é o patrimônio mundial da humanidade. Bueno, historia del Día de los Muertos. El culto al Día de los Muertos es un legado ancestral que puede ser visto en las diferentes culturas prehispánicas que han habitado el territorio mexicano. Los orígenes de esta celebración son anteriores a la llegada de los europeus. Acho que saiu aqui de los europeus, tá? Já era uma origem indígena, já é uma origem pré-hispânica, quando a gente diz antes de las dominações, certo? Bueno, en la mitología azteca, Mictecacihuatl es la reina de Micticlán, la región de los muertos. Para los aztecas, Mictecacihuatl ha representado el inicio y el fin de la vida. Juntamente a su rei, ela acoge a todos aqueles que morrem de causas naturais. Como eu falei, de origem pré-hispânica, da mitologia aztecas, indígenas, tá? Que essa reina, ela representava o início e o fim da vida. E ela acolhia essas pessoas que morriam de morte natural. Tá? Essa é a origem do Dia dos Mortos, dessa reina. Eles tinham uma concepção única de alma, algo que los impedia de entender que os nativos atribuíam a cada indivíduo várias entidades de almas, e a cada um de eles tinha na morte um destino diferente. Tá? Então, nós sabemos dos indígenas que provavelmente por uma questão cultural, eles têm uma ideia distinta, diferente da alma, da morte, certo? Vamos seguir. Altar de lo Dia de los Muertos. Então, nesse filme, se vocês forem assistir Viva a Vida é uma Festa, vai aparecer um altar. É um costume ter esse altar. E ó, nesse filme, o que ele diz? Ele diz assim: se a sua família não arrumar o seu altar, não for visitar você não pode sair lá da Terra dos Mortos e vir dar um passeio aqui na Terra. Tem essa, de uma forma interessante, explicar também o porquê que eles fazem essa cerimônia. Porque é o dia que os mortos vêm visitar os seus familiares e eles vão ficar felizes com os altares, certo? Aqui está o altar. Essa é uma das tradições mais interessantes e comoventes do Dia de los Muertos em México. Antes del día 31 de octubre, las familias empiezan a construir altares en su casa para recibir a los parientes que já murieron, tá? Então, como eu falei, o altar tá lá, os parentes se reúnem, arrumam esse altar, porque é normal acreditarem, a crença deles, que os mortos vão voltar para encontrar os parentes nesse altar. E como que eles arrumam? O altar del Dia de los Muertos, como que é organizado? El altar pode ter de 2 a 7 níveis que representam planos específicos.
Primer nivel, terro. Normalmente es decorado con bellas flores de cempasútil, semilha ou frutas. Então, o primeiro nível é com flores e semilhas e sementes. Segundo nível, la familia pone as fotos de las personas a quienes el altar es dedicado. O segundo nível vai colocar as fotos do parente que vai ser homenageado, certo? Para quem é dedicado. Terceiro nível, además de frutas, são puestos os pratos preferidos de la persona homenageada. O terceiro nível, os pratos e as frutas da pessoa, o que ela mais gostava de comer, certo? O quarto nível, este nível é puesto el pan de muerto, um pan caseiro muito famoso. Isso, esse pan de muerto é muito famoso. Há pessoas que hoje, inclusive, elas fazem esse pão de morto. Então, o pão de morto no quarto nível. Quinto nível, se utiliza sal. No quinto nível, sal para purificação. No sexto nível, dedicada a todas as almas que estão em purgatório. Sim, porque tem aquelas almas lá que estão no purgatório, que acho que fizeram muitas coisas erradas quando estavam na Terra. Estou falando isso de acordo com a crença mexicana, cultural. Sete nível, normalmente leva a imagem do santo. Isso, no sete nível, leva a alma do santo que a família devota. Eles são muito devotos aos santos. Então, todo mexicano vai ter uma foto de um santo, uma imagem de um santo. Tá? Os mexicanos creem muito, principalmente nessa questão do Dia dos Mortos, em santos, em lendas, é cultural dos mexicanos, ok? Bueno, agora te toca a ti. Que te parece hacer um grande homenagem a alguém falecido? Que famoso já falecido vas a homenagear? Bueno, que famoso você vai homenagear? Vamos a ver. A ideia é escrever um plano para hacer um altar al muerto, por lo tanto hay que planear. Primeiramente, elegir um famoso já muerto. Listar os materiais para a decoração. Quais pratos de falecido le gustava para servir? É uma fiesta, então que música tocarán? Então aí vocês vão pensar num famoso, daí vocês vão pesquisar, né? O que esse famoso gostava, o que ele gostava de comer, até a música, vocês podem colocar a música e ir preparando os materiais. É para vocês escreverem um plano, não para vocês produzirem o altar, certo? E, pessoal, acabou a nossa aula sobre o Dia de los Muertos. O que nós aprendemos hoje? Conhecemos um pouco sobre as Catrinas mexicanas e sua grande influência com a data do Dia dos Mortos, a história das Catrinas, a história do Dia dos Mortos na cultura mexicana e vocabulário sobre a temática. Então, aqui as referências e terminamos a nossa aula, chicos. Hasta la próxima clase.